sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam como tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que presta, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidões, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e são elas que tornam o homem. Palavra da salvação. Estou iniciando o mês da Bíblia. Nós somos chamados a verdadeiramente tê-la como diretriz. Eu era muito jovem ainda quando a nossa lei magna, a Carta Magna, a Constituição, foi promulgada, né? Aquele alvoroço de 1988. O Brasil agora tem uma nova Constituição, moderna, a mais moderna do mundo, uma Constituição que muda todos os paradigmas de todas as sociedades mundiais. E praticamente, menos de 20 anos depois, nós vemos aí mensalões, fraudes de todos os gêneros, as pessoas se deixando corromper, os jovens cada vez ficando piores. E de repente eu fico me perguntando: por que essa Constituição tão moderna não deu certo? E a gente poderia fazer a mesma pergunta em relação à Bíblia, né? Essa carta de amor, essa Constituição cristã, que tem aí 2.000 anos, né? Ou para aqueles mais 560 anos, a gente for na verdade 493 anos, 90 anos, se a gente for a partir de 3, 510. E de repente, por que não deu certo? E já no início, Cristo já nos mostrava que o problema não são as letras, que o problema não é aquilo que está escrito, mas é não colocar aquilo que está escrito em prática.
Mas viram a nossa Constituição? Constituição primeiro de 30 anos, depois de Cristo aí, sei lá quantas vezes. E aqueles que gostam do direito, da lei, do discurso sobre a lei, devem ficar doidos, porque quando pensam que o negócio vai assim, não tem que mudar a direção. É porque os homens vão se modernizando, é porque os homens vão se tornando diferentes, é porque a raça humana vai evoluindo, ou porque, ao contrário, a raça humana vai denegrindo-se. E as leis têm que acompanhar a evolução ou a desevolução humana. Mas o livro da Bíblia é que a caixa da máquina de Deus para nós, ela não muda. Ela é a mesma de ontem, hoje e sempre. Ela não passa, ela não se desatualiza. Se nós fôssemos olhar friamente, como nós geralmente fazemos, né? Poxa, como na época de Jesus o negócio era triste, né? Olha só o tanto de pecado que Jesus elenca aqui, ó. Vamos lá. Más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. E se a gente for buscar a religião de Paulo, então, a gente apresenta mais alguns, né? Não meros ouvintes, enganadores, são mais dois, né? Gente, isso foi escrito há mais de 2000 anos. E parece que Deus está falando para nós hoje. Parece não, está, né? Porque se nós verdadeiramente tivéssemos sofrido essa evolução humana, isso aqui já era para ter sido acabado, né? Os dinossauros foram extintos, esse tipo de gente aqui já era para ter sido extinto. Ou pelo menos esses pecados já era para ter sido extintos no meio de nós. E por quê? Isso ainda continua vivo. Porque de repente, quando eu falo em assassino, nós logo lembramos, nos remetemos a alguém. E alguns até a si mesmos, né? Quando se fala em adultério, nós lembramos de alguém ou até de nós mesmos. Quando falamos de falta de juízo, né? Quantas vezes? Será que é a carta? Será que é a Bíblia que é incapaz de nos transformar? Ou somos nós que somos incapazes de deixar nos transformar pela palavra de Deus? Qual é o problema da Bíblia? Qual é o problema das Sagradas Escrituras? Dessa palavra que nos alimenta, ou que deveria nos alimentar, que é viva. É como se nós estivéssemos aqui sentadinhos, né? E Deus falando aqui aos nossos ouvidos. Por que é tão difícil deixar que a palavra de Deus nos penetre e nos transforme nela? Por que será, depois de tantos anos, ouvindo essa mesma palavra? Que bom, né? De repente nós já demos um passo, ótimo. Mas por que não nos arriscamos a dar passos maiores na vida de conversão? Claro que será mais um setembro, né? Passarão mais setembros e nossa vida vai continuar a mesma.
Essa palavra, ela é maravilhosa no nosso Senhor. E se alguém tem medo dessa palavra aqui, cuidado, está no caminho errado. Isso aqui deveria ser um consolo. Eu deveria olhar para essa palavra e dizer assim: obrigado, Senhor. Né? Nada disso aqui eu faço. Mas ao mesmo tempo, Senhor, segura, né? Tenha misericórdia de mim, para que eu não venha a cair nesses pecados. Vai dizer São Paulo, aqueles que estão de pé, tomem cuidado para que não venham a cair, né? Porque quanto mais alto você está, mais escravo faz a queda. Nem todos nós temos a sorte desse construtor, né? Acho que é em Brasília, que caiu lá no prédio, né? 15 metros, 20 metros de altura, e só sofreu arranhões, escoriações. Nem todos nós temos essa sorte. Ou daquele que o vergalhão passou na meio da cabeça dele, nem todos teremos essa sorte, pois a nossa queda poderá ser destrutiva, um poder de bomba atômica, não só na nossa vida, mas na vida dos outros também. Pais, padrinhos, né? Tenham isso como plano de vida, projeto de vida. Aquilo que vocês fizerem em forma de pecado vai refletir na vida dos seus filhos. E de repente essa limpeza, essa transformação deles hoje em filhos e filhos de Deus será manchado pelo pecado dos pais, pelo mau exemplo dos padrinhos. Vocês são responsáveis por manter essa alma imaculada. Porque daqui a pouco ela saiu daqui imaculada, sem mancha de pecado algum. E depende do pecado que eles vão ter, serão o que vocês ensinaram. Semana passada eu falava, né? Não liga, né? Aí a mãe já diz: até lá, menino! Vai lá fora. Mãe! Tia Valda quer falar contigo. Aí já sabe que tia Valda está cobrando dinheiro que ela não devolveu, né? Ela pegou emprestado. Aí diz assim para o menino: Jezinho, diga que eu não estou. O que o menino acabou de aprender? Mentira. Ah! E quem ensinou? A mãe. O que esse menino vai ter como exemplo? Que mentira é certo. Que mentira é certo. O mal muitas vezes não está fora do muro das nossas casas, não. O mal muitas vezes está dentro das nossas casas. E nós somos muitas vezes esse mal. Com as nossas atitudes, que parecem ser pequenas, mas são uma mentirinha, não vai fazer mal a ninguém. Só né? Depois você falar: moleque, Zezinho, cadê seu boletim? Ah, professor, está no biblioteca. Não, mamãe. Aí você vai pegar lá no colégio, né? No dia que você acordar e quiser ir ao colégio, né? Porque quantos pais já não vão mais ao colégio dos filhos? Não tem tempo para ir ao colégio do filho, mas tem um tempo de todo final de semana fazer churrascada com meus amigos. É quando você acordar e for ao colégio do seu filho, está lá aquele boletim mais colorido, esquadra de samba, né? Vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul.
Aí depois chega o moleque e faz o quê? Sem PlayStation, sem televisão e uma boa surra. E o moleque vai se revoltar contra você. Porque quando você o ensinou a mentir, e ele descobriu que você mentia para ele, ninguém te deu uma surra. E ele vai ficar revoltadíssimo com você. E vai começar a crescer dentro dele um ódio, uma vontade de ter 18 anos para fazer a mesma coisa com os outros. E o mal já se instalou na vida do seu filho e não terá mais jeito de tirar, porque ele aprendeu contigo a ser mal. Ele já aprendeu a ser falso contigo. E quando o seu filho então te der um tapa na cara, e quando o seu filho te jogar no asilo, e quando o teu filho não passar a dar o seu salário para te ajudar na sua velhice, você não terá o que reclamar, porque foi assim que você o educou. E queira Deus, quando você estiver no céu e o seu filho morrer, você infelizmente ter seu filho no inferno, você vai ver que a culpa foi sua. Porque o seu filho, graças a você, não tem um coração limpo, não tem uma mente pura. E Oxalá muitas vezes não ama a Deus. Porque você saía das missas, ia para casa, e desculpa a expressão, muitas vezes foi o próprio demônio. Já chegou em casa derrubando tudo, já chegou em casa brigando com todo mundo, já chegou em casa fazendo isso dar certo. E o seu filho, em vez de amar a Deus, que é bom e generoso, compassivo e misericordioso, vai enxergar em Deus um Deus ruim, um Deus que maltrata. Oxalá que era Deus. Ele que encontra um grupo de oração, um grupinho jovem, que mostra a ele a verdadeira face de Deus. E a partir dali se converta. Porque se ele encontrar outro grupo, graças a você, ele vai estar perdido. Porque essas coisas, elas entram. Mas o problema não é como vai dizer Jesus, como vai dizer Jesus, não é como elas entram, é como elas saem depois. Infelizmente, muitas vezes depois que elas saem, elas já saem distorcidas, elas já saem de formas perversas, elas saem de formas pecaminosas. Mas, a Deus, tome cuidado. Alguém brigava comigo ontem, né? Alguém dizia assim, até o padre Josias, dizia assim ontem: a salvação é como um cartão de crédito, né? Ele só tem um titular e é intransferível. Ele só tem um titular e é intransferível. Ele é seu. Você pode até dar a possibilidade de outros usarem seu cartão, mas ele é seu. Como a salvação é sua, como será individual e transferido para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa, para toda a sua família. Por isso que todos os dias nós devemos dizer: Senhor, ó, dai-me mãos limpas.
Nós estamos aí em época de eleição dos outros estados. E quantas pessoas saem daqui e vão votar lá em outros estados? O que você tem a ver com lá? Você está há 50 anos, você está há 30 anos, você está há 10 anos em Brasília. O que o seu título está lá do outro lado do mundo? Ah, é porque meu primo vai se candidatar. É porque meu tio vai se candidatar, eu tenho que ir lá votar nele. Para quê? Isso é corrupção. Cadê as mãos limpas? Aí eu vou votar no meu primo, porque aí nossa fazendinha lá. Cadê o coração puro? Ou nós nos convertemos verdadeiramente a Deus, ou nós confiamos nossa vida a Deus, ou nós já estamos dizendo: Senhor, Deus, Jesus, eu não confio em Ti. E se nós não confiamos em Deus, por que nós queremos ir para o céu? Fazer o quê? Não adianta lavar bem os corpos. Claro que nós devemos lavar as mãos, né? Fazer higiene antes de nos alimentarmos, mas não adianta fazer simplesmente uma boa higienização. Temos hipócritas, sepulcros caiados. E é engraçado que tem pessoas que gostam de ler a Bíblia assim, né? O Espírito Santo vem sobre mim, né? Agora eu vou fazer a leitura da Bíblia. E 1, 2, 3. Hipócrita, não é essa. É o demônio que está falando comigo. Mais uma. Muda de vida, não é essa, Senhor. Não é isso que você está dando. Aí, 1, 2, 3, vem lá de novo, Espírito Santo. Filho amado, meu Deus falou comigo. Como eu sou amado por Deus, né? Mas quando Deus te chama na sua palavra, quando você abre a Bíblia a ele, fala assim: e cadê? Ixi, só tem figura aqui. E quando o Senhor fala assim: hipócrita, padre Marcelo, se converta. Deus está me amando do mesmo jeito. Deus continua me amando. Se Ele está me chamando a atenção, é porque eu estou errado e eu devo mudar. É melhor ser chamado de hipócrita hoje, pela palavra de Deus, do que no dia do julgamento não ter mais jeito. Quando hoje, pela palavra de Deus, sou chamado de hipócrita, ainda eu tenho chance de me converter. Se hoje a palavra de Deus, olha, o que sai do coração são esses pecados aqui. Ainda há tempo. Deus está falando, a igreja está nos dizendo: gente, há tempo ainda. Dá tempo de mudar. Ainda há tempo, nós estamos vivos. Nos desapeguemos dessas situações, dessas coisas que nos tiram e nos roubam a alma. Ainda há tempo para nós. Confie em mim. Confie em mim. Lute contra essas coisas ao menos. Não se deixe vencer. Não se sinta derrotado. Mas se sinta amado por mim. Eu me deixo ficar com você na palavra de Deus. Eu me deixo ficar com você na Eucaristia. Eu te amo. Ainda há tempo. Confie em mim. Acredita em mim. Entenderam? Vocês têm que ensinar para os filhos de vocês? Aos afiliados de vocês? Ainda há tempo. Então não percamos isso. Como cantamos nessa oração inicial: Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Quem quer canta, né? Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Mas tem que pedir todos os dias. Ó
é vosso, porque Ele te ama muito. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.